Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Esta semana é a Semana do Sagrado Coração de Jesus, uma grande devoção de toda a Igreja. Durante esta semana, em todas as partes do mundo, os cristãos se voltam para o Sagrado Coração, Sacré-Cœur, como dizem os franceses. É uma devoção muito fundamentada em França, uma grande devoção em França. E aqui o Canadá, como tem muita influência católica do Quebec, da França, portanto esta devoção é muito forte no Sagrado Coração de Jesus, também aqui no Canadá. E hoje também celebramos uma santa, mãe de 20 filhos, Santa Margarida Ball, da Irlanda, que foi martirizada e com o dedo de um dos seus filhos, com a mão de um dos seus filhos. Portanto, olhemos para a Igreja, olhemos para a nossa vida. Nós, às vezes, como pais, vivemos um tempo de desânimo. Os pais não podem dizer nada, os pais não podem falar nada, ninguém pode dizer nada. Santa Margarida Ball foi martirizada, mãe de 20 filhos, e o dedo de um dos seus filhos esteve lá. Rezemos ao Senhor e vamos esta tarde lembrar Jacinto Matos, Maria Faustino e Genoveva Raposo, Arlindo Valente Matos, e vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Salmanassar, rei de Assíria, invadiu todo o país e pôs cerco a Samaria durante 3 anos. No 9º ano do reinado de Oseias, o rei de Assíria tomou Samaria e deportou os filhos de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Alá, nas margens do Abur, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera sair da terra do Egito, libertando-os do poder do faraó, rei do Egito. Prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações, que o Senhor expulsará diante deles, e os costumes que os reis
de Israel tinha introduzido. No entanto, o Senhor tinha advertido Israel e Judá, por meio dos seus profetas e videntes, dizendo: Convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e preceitos, conforme toda a lei que prescrevi aos vossos pais. E vós comuniqueis por meio dos meus servos, os profetas, mas eles não quiserem obedecer. E tornaram-se ainda mais endurecidos que seus pais, que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus. Desprezaram os preceitos do Senhor, bem como a aliança que firmara com seus pais, e as advertências que lhes tinham feito. Então o Senhor indignou-se tanto contra Israel, que o afastou para longe da sua presença. Ficou apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade do Senhor encheu a terra. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados. Segundo o julgamento que fizerdes, sereis julgados. Segundo a medida com que medirdes, vos será medido. Porque olhas o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como poderás dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, enquanto a trave está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista, e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Palavra da salvação. O Evangelho de São Mateus, tirado do capítulo 7, versículo 1 a 5, faz-nos pensar sobre a nossa vida, os juízos que fazemos uns dos outros.
como julgamos as ações uns dos outros. A santa que nós hoje rezamos, por quem nós celebramos, e a cor vermelha do paramento significa que estamos a celebrar uma mártir, Santa Margarida Bal, mãe de família e mártir, que é festejada neste dia 20 de junho, da Irlanda. Casou com o prefeito de Dublin, na Irlanda, um homem tremendamente influente, portanto, com muita referência na sua terra. Entretanto, foi naquele período, esta semana, nós vamos celebrar São Tomás Moro. Há aqui uma escola em Kingston de São Tomás Moro, que é o padroeiro dos políticos, que foi chefe do Parlamento inglês e negou-se a cumprir aquilo que Henrique VIII quis fazer ao separar-se da Igreja, porque queria casar com outra mulher. O Papa não cedeu, então separou a Igreja evangélica, formou a Igreja anglicana que nós temos, o Henrique VIII. Entretanto, esta morte desta Santa Margarida Bal é algo que às vezes nós que estamos aqui no Canadá vemos o entusiasmo dos irlandeses. Quase todas as igrejas, grandes igrejas, tiveram o cunho dos irmãos irlandeses. A Irlanda emigrou para aqui, para o Canadá, por causa, é uma ilha, e teve uma crise das batatas, que o seu padre Liubert, filho, os pais emigraram para o Canadá por causa dessa crise que houve na Irlanda, houve muita fome. E, portanto, nós temos outras histórias, os portugueses têm outras histórias. Os irlandeses, sobretudo a crise das batatas da Irlanda, que foi uma crise terrível, e vieram muitos para o Canadá. E foi sempre um povo muito católico, um povo muito fiel. A Margarida tinha 21 anos quando se casou. E, portanto, ou melhor, tinha 16 anos quando se casou. Foi dada em casamento, portanto, os casamentos naquela época eram todos de acordos. Portanto, e o marido era o prefeito, ou, como nós dizemos, presidente da Câmara da cidade de Dublin, a capital da Irlanda. Teve 20 filhos, nem todos atingiram, nem todos sobreviveram muito poucos. Naquela época havia grandes problemas, e não era só os pobres, eram todas as famílias que tinham grandes problemas. Poucos chegaram à vida adulta, mas ela gerou como mãe 20 filhos. Era um casal muito unido, que se amavam, e profundamente religioso, com uma posição económica muito boa. O marido gozava de prestígio indiscutível na Irlanda, o que o fez prefeito ou presidente da Câmara ou mayor, não sei como é que se diz aqui, cada cultura diz o seu nome, de quem governa a cidade. Portanto, ele foi prefeito de Dublin. Embora eles estivessem alheios à situação política e religiosa, eram pura e simplesmente religiosos, mas não se metiam muito com a questão política que vinha de Inglaterra. E comportavam-se como verdadeiros católicos, não se importavam muito com as normas, tentavam ser um casal independente daquilo que o rei queria. E, portanto, fiéis à Igreja, ao primado do Papa, etc. No seu palácio vivia um capelão que celebrava todos os dias missa. A casa de Santa Margarida era aberta à catequese e à oração, e valendo-se da reputação do marido, Margarida chegou a abrir a sua propriedade numa escola católica. O marido, que se chamava Bartolomeu,
morreu em 1568. E Margarida, além da tristeza pela perda do seu marido, fica privada da proteção e do apoio que ele garantia por ser o chefe da cidade. Portanto, e ficou à mercê, como católica, das investidas que vinham, sobretudo, em Inglaterra. Em 1570, toma posse como rainha Elizabeth I. Toda a gente sabe, a rainha que está em Inglaterra hoje é Elizabeth. Elizabeth quê? É a segunda. A que está hoje, que celebrou há 70 anos há dias, e que é uma senhora moderada e que não tomou as posições da sua trisavó, Elizabeth I, porque normalmente nas monarquias, a monarquia difere da República. A República é uma invenção francesa. Nós sempre tivemos uma monarquia. A monarquia perpetua a tradição, perpetua a história. E a República parte de tudo. Nós em Portugal, reparei, tem sido quase partido de tudo. Os costumes, a família, tudo. Quase, por nada está bem. A monarquia tem este condão, perpetuar no tempo aquilo que se aprende no passado. E por isso é que o Canadá até agora tem sido próspero, porque não tem quebrado tudo, mas agora também estamos numa fase que não se entende muito bem. Elizabeth I assumiu uma postura muito mais dura que o pai contra os católicos. E tornou-se muito violenta e fez uma perseguição feroz em toda a Inglaterra, porque ela que era a chefe da igreja, ela era a chefe de tudo, Elizabeth I, contra os padres, e espalhou isso até à Irlanda. E esta Elizabeth, o Papa excomungou-a, e quando a excomungou, tornou-se ainda mais feroz contra a Igreja. No final dos anos 70, Margarida foi presa sob a acusação de ter permitido a realização de uma missa em sua casa, mas logo foi libertada sob fiança. Quando tinha 70 anos foi a primeira vez que foi presa, por ter permitido uma missa na sua casa. Enquanto isso, o filho Walter, um dos filhos, que ela teve 20, mas nem todos chegaram à vida adulta, um deles quis tomar o lugar do pai, como prefeito de Dublin. Alimentando o desejo de tornar prefeito de Dublin, adaptou-se às exigências para o cargo, que era negar a sua fé e reconhecer a supremacia religiosa da rainha de Inglaterra. O próprio filho, para chegar lá à postura de presidente da Câmara de Dublin, tinha que renegar, tinha que agradar à rainha. Margarida cumpriu o seu dever de mãe. Chegou ao pé do filho e disse-lhe na cara as verdades, aquilo que não se pode hoje fazer, aquilo que hoje estamos a entrar num tempo que não se pode dizer nada, entra-se na privacidade, diz que é a privacidade, a liberdade e os valores. Margarida chegou ao pé do filho e disse-lhes na cara, tentando fazer que o seu filho entendesse que nenhum cargo político de prestígio pode ser negociado com a sua fé. O filho não se convenceu, mas o que é pior, viu nela a maior inimiga, tornou a mãe como sua maior inimiga e o maior obstáculo para alcançar os seus fins políticos. Pouco depois da sua eleição como prefeito, mandou prender a mãe, sob a acusação de ter dado hospitalidade na sua casa aos sacerdotes perseguidos. Ele, o próprio filho, é que mandou prender a mãe. Margarida, que já tinha 70 anos, foi levada numa carroça pelas ruas de Dublin
exposta ao escárnio, à zombaria de toda a cidade. Foi colocada numa cela suja, onde havia muita umidade, sem ar, à espera de que o inevitavelmente da morte. Já tinha a sua saúde frágil. Uns anos depois, ofereceram-lhe liberdade em troca da negação pública da sua fé. Sempre assim. Nós agora vivemos um tempo que só o prelúdio do que vai acontecer. Nós ainda não estamos no fim do que vai acontecer. Nós estamos no início do que vai acontecer. Agora há uma tentativa de mandar calar, ninguém pode dizer nada, mas isto vai subir de tom. Isto vai subir de tom. Receberam a resposta negativa de Santa Margarida, disse ao filho que fosse jantar fora, ou melhor dito, fosse lá à sua vida, e ela continuou na prisão. Não aceitou renegar a sua fé em público. Ela morreu na sua cela. Não se sabe bem, até isso esconder o dia de 1584, mas não esconderam o dia da sua morte. E juntamente com 16 fiéis, 4 bispos, 6 sacerdotes, um irmão religioso e 5 leigos. A única mãe de família do grupo. E portanto, Santa Margarida de Bar é um modelo. Isto pode ser consultado na história, isto é histórico. Tudo aquilo que eu estou a dizer, nós do sul da Europa, às vezes não entendemos bem porque é que os irlandeses são tão... por causa de tudo aquilo que passaram na sua história, dos sacrifícios. Desde logo de São Patrick, que São Patrick é o apóstolo da Irlanda. São Patrick é trino, explicava a Santíssima Trindade com a folha do trevo e incutiu então naquele povo o amor ao Deus uno e trino, que continuam até hoje. Há aqui um monumento aqui no sul, aqui ao fundo de Kingston, ali à beira do rio, e eu às vezes gostava que a nossa romaria fosse lá, aquele monumento, porque quando foi aberto o canal de Kingston para a Otava, navegável, que foi no tempo do rei, e esses irlandeses que vieram da Irlanda e que não foram muito bem tratados e que morreram, houve aqui uma peste em Kingston. Toda essa gente era gente de fé, gente de postura, gente com um grande espírito, com um grande entusiasmo. Eu espero que nos próximos anos, se Deus nos permitir, a romaria, porque não pode ir às igrejas, porque os tempos mudaram e, sobretudo, não pode ser mais ao sábado, terá que ser ao domingo. E, portanto, mas eu gostaria que fosse fazer uma homenagem à fé e à astúcia do povo irlandês, que são um povo fundador aqui do Canadá, com a sua estrutura e com a sua fé. A atitude do filho desta Santa Margarida Ball podemos transpor para o nosso tempo hoje. E temos a obrigação de falar disto. Não quero dizer mas este tolher a liberdade, não se poder falar, inclusive aos pais não poderem dizer nada, com princípios das próprias escolas. Isto tem a ver, não sabemos o que é que isto vai dar, mas hoje nota-se um proibir de falar, sobretudo a geração mais nova, que é assustador, é muito assustador. E sabemos que na história não houve nada que vencesse por imposição. Nunca houve nada que vencesse por imposição. Temos que aderir com o coração. E não se percebe este tempo que nós estamos a viver, em que nos estão a querer impor coisas que não se percebe.
Não se pode discutir, não se pode dialogar, mas há uma tentativa de impor. E na história, quem sabe a história, nada foi por imposição. Olhem para a atitude de Santa Margarida Bal. O próprio filho negociou com a mãe. Bastava dizer que perdeu a fé. E não quis. Não aceitou. E os tempos que correm hoje, parece que está tudo a preparar para ir impondo. E nunca houve período nenhum da história em que a história se mudasse por imposições. Pode haver uns anos, pode haver uns tempos em que as pessoas com medo podem ir aderindo, mas nada triunfou por imposições de quem quer que fosse. Este filho, este Walter de Santa Margarida de Bal, muito importante, mas passou, e os irlandeses continuaram a ser aquilo que são, e ponto final. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, quem somos nós para julgar o próximo? Não devemos julgar, mas perdoar. Julgar só a Deus pertence. Peçamos então com humildade. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros do sacramento da penitência, para que, ao ouvirem os fiéis arrependidos, não os condenem, mas lhes concedam o perdão, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que aprendem a ler a própria história, com a história dos filhos de Israel, para que não façam o que desagrada ao Senhor Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cidadãos dos países europeus de raiz cristã, cujos governos defendem hoje outros valores, para que não apoiem quem não respeita a sua fé, oremos. Ouvimos, Senhor. Por aqueles que têm vergonha de confessar-se, para que encontrem ministros que os acolham e ajudem a superar a dificuldade, oremos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que, antes de tirarem o ergueiro dos olhos dos outros, tiremos a trave que tem nos nossos, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos por este sacrifício de reconciliação e de louvor. Purificai, Senhor, os nossos corações, para que se torne uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos
e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Arlindo Valente Matos, Maria Faustina e Geneva Raposo, Jacinto Matos, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Senhor, que nos renovaste pela comunhão do corpo e sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuamos a convidar toda
todos quem está em casa para rezar o terço connosco, nós, sobretudo nesta semana, diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus, e avivarmos esta devoção tão importante na Igreja, que tão bons frutos fez ao longo dos tempos. E também continuar, nós temos aqui a exposição, que foi um trabalho que o Beato Carlo Acutis fez na internet, foi dos primeiros jovens cristãos que fez uma recolha de todos os lugares onde houve milagres da Eucaristia. Há aí folhetos que têm o site da internet. O Carlo teria hoje 33 anos, neste ano faria 33 anos, o Senhor já o chamou, é um santo, em princípio vai ser o padroeiro da internet, porque foi o primeiro que fez este trabalho, que falava na internet com os seus amigos das questões da fé, e esta exposição que está em alguns lugares que ele recolheu, está em português e inglês, cada painel, um painel em português, outro painel em inglês, mas isto é uma chamada de atenção para que quem tem internet, e sobretudo os mais jovens, vão consultar na internet a vida e o exemplo e este trabalho, porque os pais do Carlo Acutis, que não tinham, perderam a fé, e foi por causa do filho que voltaram à fé, os pais depois vieram a ter 2 meninos, 2 gêmeos, mais tarde, depois do Carlos, e os pais mantêm a sua página atual em todas as línguas, portanto, e isto é uma chamada de atenção para os jovens. Nós, os mais velhos, já custa levantar a cabeça para ler os painéis, mas vamos fazer o sacrifício, e sobretudo apelar aos mais novos. Desejo a todos boa noite e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.